aqui para apresentar o episódio 3 do Viver de Live. Para quem não viu nenhum episódio, todo início de mês, desde o mês de abril, eu estou fazendo uma live e depois compartilhando nas nossas redes para matar uma dúvida que todo mundo tem, que é possível viver de live? Dá para viver jogando Cash Game Live, com o rake alto do Brasil, com o jogo que se tem hoje em dia? Então eu me comprometi, a partir do mês de abril, de estar falando sobre isso. Falei do meu mês de abril, falei do meu mês de maio. Quem não acompanha pode olhar lá no nosso blog, abplo.com.br/blog, que vai ver os 2 episódios anteriores. E hoje eu estou aqui para gravar o episódio 3, falando do meu mês de junho. O que aconteceu no mês de junho? Um mês muito parecido com o mês de maio. Eu quase não consegui jogar, apesar de ter me comprometido de jogar muito mais. No mês de junho eu joguei 30 horas, um pouquinho mais de 30 horas. Lembrando que no mês de abril eu joguei 100 horas, quase 100 horas, consegui colocar bastante tempo nisso. No mês de maio eu coloquei apenas 30 horas e esse mês de junho de novo eu consegui colocar só 30 horas. Eu vim do mês ótimo de abril, lucrando quase 40 mil reais. No mês de maio eu lucrei em torno de 6 mil reais. E esse mês de junho foi o mês mais fraco, onde eu lucrei R$ 1.700, R$ 1.750. Realmente não consegui colocar volume, tive uma sessão que eu perdi bastante, que vocês vão ver depois nos prints que eu coloco nos stories e depois eu arquivo junto aí com os vídeos nas nossas redes. Teve uma sessão que eu não consegui runar, runei muito mal mesmo, e acontece, eu tô aqui para falar da realidade, e aí eu não consegui ter uma lucratividade. Mas hoje eu não estou absolutamente aqui para falar de valores, eu estou aqui para falar uma concepção que ficou muito clara para mim nesse mês de junho. Eu quero falar para vocês sobre 3 pontos, o primeiro deles é sobre comprometimento. Acontece que eu me comprometi desde abril de estar aqui falando para vocês sobre as minhas sessões, me expondo os meus resultados, que não é legal, não é fácil na verdade, não é que não seja legal, de estar falando sobre resultados, sessões, situações e valores. E eu me comprometi a estar mostrando se era ou não era possível viver de jogo ao vivo. Então, eu quero deixar o primeiro ponto aqui, que é o comprometimento, uma coisa que eu fiz e uma dica para vocês. Não só para o poker, mas para qualquer coisa que você vai fazer. É tornar os teus objetivos ou as tuas metas públicas. Por quê? Porque você colocando isso a público, você automaticamente se compromete. Por que eu estou falando disso? Eu já tinha isso em mente, mas aconteceu muito claro para mim no final desse mês de junho. Eu me comprometi a estar aqui todo início do mês e mostrar para vocês como é que foi meu mês. E o que aconteceu? No mês passado eu joguei muito pouco e eu tive uma sessão muito ruim, como eu falei, e eu estava sendo perdedor no mês. Mas como eu estava tão comprometido em vir aqui falar para vocês sobre os meus resultados, claro que pode acontecer, mas eu teria um pouco de vergonha de chegar aqui e falar, pô, eu tive um mês que eu tive prejuízo. E por eu ter tido esse comprometimento, por eu ter vindo a público colocar minhas metas, eu dei um jeito na minha agenda, eu virei, inverti, eu fiz 400 km para jogar uma sessão de 6 horas, para vocês terem ideia, para ir num jogo que era bom, onde eu sabia que eu podia tirar aquele prejuízo para poder mostrar para vocês aqui que eu tive um pouco de lucro. Então foi isso que eu fiz. Eu fui agora no final de semana passado, saí, fui viajar, fiz 400 km, fiz uma sessão rápida, tive um lucro legal, que vocês vão ver depois nos prints aí. E voltei feliz da vida que eu ia poder gravar essa sessão falando que eu não tive prejuízo. Tive um mês com pouco jogo e com pouco lucro. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. Comprometam-se, tornem público, que vai facilitar muito. Segundo ponto que eu quero falar, que ficou muito claro para mim nesse mês de junho, e é uma pergunta que o pessoal frequentemente me faz. Quando você deve sair do jogo? Você perde quantos buy-ins? Você ganha quantos buy-ins? Você tem um valor para sair? Quando está perdendo, quando está ganhando? E isso ficou muito claro para mim nessa sessão que eu perdi muito. Que é uma coisa que eu já falei várias vezes e vou ressaltar aqui para vocês. Eu não tenho stop loss de valor e eu não tenho stop loss, win loss, stop win de valores que eu estou ganhando. Então eu não saio por estar perdendo um valor ou por estar ganhando um valor. E aqui é uma outra grande dica e o ponto 2 que eu quero falar para vocês. Eu perdi muito nessa sessão que vocês vão ver nos prints agora, porque o jogo estava muito bom e eu sabia que eu tinha a possibilidade de ganhar naquele jogo, que eu estava muito melhor que o field naquela situação. Eu me sentia dessa forma e por isso eu me mantive no jogo
e perdi bastante, mas eu perdi bastante jogando bem, eu perdi bastante runando mal e tá tudo certo. E da mesma forma, quando eu estou ganhando, eu não saio do jogo por estar ganhando valor, mas por uma especialidade, uma especificidade que eu vou contar para vocês agora, que é como eu trato isso. Eu saio do jogo quando eu começo a errar. E como você faz isso? Você está jogando, você tem que estar jogando o teu A-game, jogando sempre muito bem, com cuidado e com atenção. Quando você erra, quando você dá aquele call que você fala, eu sei que eu estou perdendo e acabei dando call, quando você dá aquele raise e depois que você já deu o raise, você percebe que fez uma cagada, desculpa a palavra, você começa a perceber que você está errando. E aí, esse é o meu ponto de partida do jogo, que eu vou sair do jogo. O que eu faço? Cometi um erro, esse erro vai ficar claro para mim, vocês vão enxergar esse erro também, eu não tenho dúvida. Se cometer o erro, liga o sinal de alerta e vê que você de repente pode estar cansado, pode estar sem vontade de jogar. E quando você comete o segundo erro, você deve levantar na hora. Essa é a maneira que eu cuido das minhas sessões. Hoje é muito mais intrínseco do que exatamente um erro específico. Eu sei que eu não estou bem, eu sei que eu estou sem vontade, eu sei que eu estou cansado, eu pego, levanto e saio. Mas eu comecei a marcar os meus momentos de saída do jogo dessa forma. Um erro, liguei o meu sinal de alerta, 2 erros eu levantava da mesa na hora. Até porque esses 2 erros podem te custar caro e um terceiro erro muito mais. Então esse segundo ponto que eu queria falar com você é sobre o momento de você sair da mesa. Cada um tem o seu. Eu tenho essa forma, porque eu não quero sair de jogos bons que eu estou ganhando e tenho a possibilidade de ganhar. E eu só quero sair do jogo perdendo se eu estiver jogando mal, se eu perceber que eu estou jogando mal. Se o jogo é bom, faz parte da variância. Como eu runei mal nessa sessão, vai acontecer em outros momentos. Eu estou aqui para falar do realmente viver de live, do que pode acontecer. E o terceiro ponto, que pode não ser legal eu pensar no lucro do mês passado ou do mês retrasado perante o primeiro mês, mas isso faz parte do jogo e eu quero falar de números gerais. Então o terceiro ponto é esse, são números gerais. Eu tive quase 40 mil reais de lucro, depois 6 no outro mês e depois 1.700, quase 2 no terceiro mês. Desanima, é ruim, não é ótimo. Eu tive a sorte de começar com um mês muito bom no mês de abril e aí eu joguei muito pouco realmente no mês de maio e de junho, mas o que fica claro para mim é que somando os 3 meses, eu tive 48 mil reais de lucro. Se você dividir isso por 3, são 16 mil reais de lucro por mês. Isso vai acontecer. Não saia gastando todo o dinheiro que você ganha, porque podem ter meses que você ganha menos, podem ter meses que você vai perder, isso vai acontecer. Estou falando aqui para vocês para mostrar uma média, que é uma média ótima. Eu joguei 100 horas no primeiro mês, 30 e 30 são 160 horas. Se você dividir isso por mês, são muito poucas horas, dá menos de 2 horas de jogo por dia. Ou se você joga 2 sessões por semana, por exemplo, são 2 sessões que você joga em torno de 6 a 7 horas. É difícil? Pô, é super simples, não é? Você chegou num clube, começou a jogar 7 horas da noite, saiu meia-noite, 1 hora, 2 horas. Natural, total. E você pode metrificar dessa forma 48 mil reais, jogando 2 sessões por semana. Claro que aqui eu estou simplificando os números, mas esses foram os valores, foram 160 horas no somatório total. Vou mostrar para vocês depois nos prints do programinha que eu uso. Para quem não viu, é o Poker Lucro, você pode procurar o app, depois você vai olhar ali que está marcado nos outros vídeos também. Eu marco ali quantas sessões eu joguei, aonde eu joguei, está tudo bem claro e específico para todo mundo ali. E através disso eu consigo controlar e ter esses dados que são ótimos para mim, são ótimos. Claro que eu não estou conseguindo colocar todo o tempo que eu desejaria no jogo, mas é porque a gente está formulando agora a terceira turma do Dominando o Pot Limit Omar, que depois de 1 ano sem lançar um curso, a gente está lançando um curso fantástico, todo remodelado, aí, muito específico para quem ama a modalidade, então está exigindo muito tempo aqui os detalhes finais, que a gente deve lançar a turma daqui uns dias. Então eu consegui jogar muito pouco, mas vou jogar muito mais daqui para frente e cada vez mais no meu espaço de tempo. Então fica aqui os números e o pessoal me perguntou também quantas horas um profissional de live poderia jogar. Eu imagino que nesse mês de abril que eu joguei 100 horas, eu tive um monte de outras atividades junto. Mas conversei com alguns regulares e não é nada difícil você conseguir imprimir em torno de 90 horas mês de jogo live. Que você consegue jogar tranquilo, consegue viver e jogar numa boa 90 horas. Claro que a gente está falando aqui de viver de live, jogar só live, acho que você consegue colocar muito mais horas do que isso para rodar.
Então aí você fica muito fácil você calcular uma lucratividade. Claro que a minha amostragem de 3 meses é muito pequena. Eu precisaria de no mínimo 6 meses para estar falando aqui ganho por hora. Mas até agora eu estou tendo R$ 250 de lucro por hora que eu estou jogando. Então, pô, tá ótimo. Não estou conseguindo colocar toda a pressão no jogo que eu poderia colocar. Estou jogando de 5 a 15 e 25 no botão, como vocês vão ver nos prints ali que eu coloco que bainha eu joguei na sessão. E tá tudo certo. Então, estou aqui para falar do meu mês de junho. Esse é o Viver de Live 3. Espero que vocês tenham gostado. E eu estou totalmente à disposição para que vocês assistam algumas sessões, quando vocês quiserem assistir algumas sessões que a gente vai começar a comentar sobre mãos de live. Eu estou aqui à disposição para tirarem dúvidas de vocês quando vocês quiserem falar sobre o live. Então entre em contato com a academia, qualquer uma das redes, fala aí sobre uma mão, sobre uma situação, que eu vou estar aqui de repente falando no próximo vídeo, ou eu vou responder inbox para vocês, claro, para ser mais rápido, mas de repente a tua dúvida é dos outros e eu vou estar aqui falando ao vivo no mês que vem, sobre esse mês de julho que está se passando, que eu já consegui começar a jogar, a gente está no início do mês, eu já joguei algumas vezes, e eu vou estar aí para falar para vocês, tirar dúvidas, esclarecer e delimitar quanto mais possível a estrada de se é ou não é possível viver de live. Então fica com a gente, obrigado pela audiência e por toda a interação que a comunidade está tendo. Eu estou à disposição para qualquer coisa, é só chamar. Muito obrigado e um ótimo mês para todo mundo, boa sorte nas mesas.